Olá, amigos. Meu nome é Dani Lobo, sou canalizadora cástica no método lemuriano, terapeuta holística e escritora. E hoje estou aqui para a gente conversar sobre um assunto super importante, super atual. Eu fiz até uma colinha para poder não me perder na conversa de hoje. É o Alerta 2026. O que está por vir? Vai ter apagão? Essa é a grande pergunta que não quer calar. Então vamos lá, pessoal. Por que eu trouxe esse assunto? Vamos começar por essa questão. Eu vou falar para vocês o motivo pelo qual eu trouxe essa questão, se vai ter apagão ou não, porque isso é uma coisa que muita gente me escreve me perguntando: Dani, vai ter apagão? Os 3 dias de escuridão? É uma coisa que é recorrente. As pessoas estão sempre me perguntando sobre isso e perguntando a minha opinião. E hoje eu vou estar aqui com vocês compartilhando o que eu penso sobre isso, que na verdade tem a ver com todo o resto que eu vou falar hoje. Então vamos lá. O que eu acho sobre a questão se vai ter apagão ou não? Eu particularmente não acredito que isso vá acontecer, mas não descarto a possibilidade. Para explicar esse motivo, eu vou pedir a vocês que vocês venham comigo para a gente fazer uma retrospectiva no que tem acontecido nos últimos anos, para a gente entender esse caminho que a Terra está passando em tempos de transição planetária. Primeiro, eu queria dizer a vocês que essa história de 3 dias de escuridão e de apagão total, quer dizer, não da parte da internet, que naquela época nem existia, mas falava-se muito sobre esses 3 dias de escuridão que aconteceriam na virada do século. Eu ouço isso desde a época de 1988. Eu tinha 17 para 18 anos, no Congresso Internacional de Ufologia. Isso era um assunto que todo mundo já abordava naquela época. Isso era um questionamento. Ano 2000, vai ter apagão na virada do século 21. Então, isso não é um assunto novo. O que tem de novo é que tem essa questão do apagão energético, se a gente vai ficar sem internet, coisas assim. Por que eu acho que não é por aí, que eu não acho que isso vai acontecer? Embora eu não descarte essa possibilidade, existe uma possibilidade disso acontecer? Claro que existe, a gente não pode afirmar nada. Eu estou falando com vocês a minha opinião e vou explicar a vocês o meu raciocínio, como eu cheguei a essa conclusão e por que eu cheguei a essa conclusão e por que isso não é um motivo que me preocupe, tá? Então vamos lá, vamos fazer uma recapitulação. Em 2012, eu fiz até uma colinha para eu não me perder no meu roteiro, para eu não fugir do assunto. Em 2012, que foi em 21 de dezembro de 2012, a gente começou esse novo ciclo vibracional que estamos vivendo hoje. Lembra que era o fim do calendário maia, que o calendário maia explicava que entraria uma outra época, começaria naquele momento. Quem leu meu livro Conexão Maia, Chamamento Coletivo, sabe. Eu falo sobre isso, inclusive tem lá uma mensagem tem mensagens canalizadas da Confederação Galáctica e tem uma mensagem inspirada que eu tive, que está no livro, recomendo quem quiser ler, que é muito bacana, em que a gente fala sobre isso, que os maias não disseram que o mundo ia acabar, os maias disseram que o mundo ia se transformar, que uma nova etapa estava iniciando. E realmente iniciou. E coincidentemente ou não, que eu não acredito em coincidências, então não foi uma coincidência, foi no ano de 2012 em que eu comecei a acessar os meus registros acásticos da Atlântida e quando a minha vida mudou completamente e foi onde tudo começou, que eu conto desde o meu primeiro livro, Atlântida, um mergulho no passado, Memórias de uma sacerdotisa do mar. E eu tenho uma novidade bacana para vocês. O livro também está... todos os meus e-books estão disponíveis exclusivamente na Amazon. E o meu primeiro e-book, Atlântida, um mergulho no passado, Memórias de uma sacerdotisa do mar, também está disponível na versão em inglês. Para quem lê inglês, está no Kindle Unlimited também. Para quem tem um amigo, um parente que não fala português ou que só lê inglês, quiser recomendar, o primeiro livro já está disponível em inglês. Recomendo, que vocês vão gostar.
Eu publiquei agora, recentemente, o meu 9º livro, Sementes Estelares, O Despertar Cósmico, que também está disponível no Kindle Unlimited e também na Amazon. Mas voltando aqui ao que eu estava falando. Então, vamos lá. Fazendo essa retrospectiva, para mim isso foi muito pontual. Em 2012, começou a minha caminhada que me levou ao meu acesso aos registros acásticos sobre a Atlântida e a minha vida mudou completamente depois disso. Tudo que eu pude acessar em relação a isso foi o meu encontro com o meu propósito divino. Depois disso veio meu contato com a Lemúria, com os arcturianos e por aí vai, né? Com o Alto Concílio de Sírios. Eu conto tudo isso nos livros. Então, para mim, foi muito marcante o ano de 2012 e 2013 em diante. Então, todos nós começamos a passar por transformações nessa época. Qual foi o outro ponto que todo mundo se lembra com muita clareza, onde foi a preparação para tudo que a gente está vivendo agora? Foi o ano de 2020 com a pandemia. Então, vamos lembrar o que aconteceu em 2020. Não estou falando da parte, né? Todo mundo sabe o que aconteceu, o que houve, mas o que aconteceu que nos transformou internamente? Nós precisamos ficar em isolamento. Esse isolamento fez o que com todos nós? Esse isolamento nos impulsionou a um mergulho forçado para dentro de nós mesmos, porque ninguém podia sair de casa. E uma das consequências desse isolamento foi que nós começamos a recorrer mais ao mundo virtual, para tudo, né? A gente pode dividir a nossa vida virtual, a nossa interação com a internet antes da pandemia e da pandemia em diante. Concordam comigo? Que 2020 foi um divisor de águas para todos nós. Ali a gente começou a fazer live. Tudo bem que já podia ter, mas nada se compara ao que começou a acontecer em 2020. As lives, a gente começou a conversar com as pessoas, a maioria de nós, muitas pessoas mudaram de trabalho, mudaram de vida, mudaram a forma de ver a vida, estavam dentro de casa, muita gente começou a trabalhar de home office, acabou aquela coisa de você ter que ir todo dia, sair para o trabalho. Resumindo, tudo isso, tudo que aconteceu em 2020 nos direcionou uma força maior, a força superior, Deus Pai, Criador de tudo que existe, o nome que você quiser dar, campo quântico, começou a nos empurrar e nos direcionar para a vida virtual. E isso foi uma transformação global. Mudou o mundo todo e continua mudando, na minha opinião. E é claro, de 2020 para cá, nós ficamos 1 milhão de vezes mais dependentes da internet, dos aplicativos, né? Dessa vida virtual do que a gente era antes. E hoje o medo de muita gente vai ter apagão? E vamos ficar sem internet? Como é que vai ser? E como é que vai ser os aplicativos? E como é que vão ficar os bancos? E como é que vai ficar a vida? E muita gente está sofrendo com isso, preocupado com isso, nesse desespero. Então, eu estou explicando tudo isso para poder mostrar para vocês o meu raciocínio, o meu pensamento, quando eu digo que eu acredito que isso não vai acontecer. E que caso isso aconteça, vai ser uma coisa rápida e que não vai ser uma coisa, a internet vai desaparecer e a gente vai voltar meio para a Idade da Pedra, onde vamos ter que começar do zero. Eu não acredito nisso. Por quê? Por esse motivo que eu estou explicando a vocês, eu acredito que a força superior, o Deus único, Deus Pai, Criador de tudo que existe, né? As frequências superiores, nós fomos literalmente empurrados para a vida virtual. Eu mesma, embora sempre me considerei uma pessoa que procura estar atualizada com as novidades do mundo, eu tinha muitas resistências e eu mesma comecei a fazer live, a fazer vídeos a partir da pandemia. Por quê? Porque quando entrou 2020, a gente não, muitos dos meus clientes, logo que começou tudo isso, o isolamento, muitos dos meus clientes
começaram a me mandar mensagens e me perguntar, Dani, o que eu faço, o que está acontecendo, todo mundo desesperado, todo mundo preocupado, e eu comecei a ajudar as pessoas na medida que eu podia. Eu já atendi online, hoje em dia eu só atendo online, mas naquela época eu atendia presencial e online, e a partir de 2020 foi quando eu comecei a atender somente online, que por sinal só aprofundou o meu trabalho e melhorou. Não teve nenhuma alteração, as alterações foram todas positivas, mas eu comecei a pensar assim, poxa, eu estou podendo dar essa explicação, estou podendo dar uma ajuda para os meus clientes, para os meus alunos, para as pessoas que eu conheço. Eu gostaria de poder ajudar as pessoas que eu não conheço, que eu não tenho acesso e que podem estar passando pelos mesmos questionamentos. E aí eu tomei coragem, na cara e na coragem, na humildade, na simplicidade, do mesmo jeito que eu continuo fazendo aqui hoje, em pleno 2025, que é quando eu estou fazendo esse vídeo, 4 de outubro de 2025. Eu peguei o meu celular, tomei coragem e fiz a minha primeira live. Porque eu pensei, é a minha contribuição, é o que eu posso fazer para ajudar as pessoas. Foi quando eu criei as dicas positivas, que existem até hoje, e que eu comecei a fazer os vídeos, e não parei mais. E tem muitas pessoas que me acompanham, que me assistem, que eu sou muito grata por vocês, que nós estamos caminhando juntos, e todos aqueles que estão me assistindo pela primeira vez, quero dizer também que são muito bem-vindos, e que possamos seguir nessa caminhada, né? Porque estamos todos juntos. Então, quer dizer, do mesmo jeito que isso aconteceu comigo, aconteceu com quantas pessoas? Quantas pessoas que nunca tinham feito uma compra pela internet e em 2020 tiveram que a gente só podia fazer as compras pela internet, né? Já não podia ir à loja. Então, isso mudou os nossos hábitos. Então, eu não acredito que se o Criador de tudo que existe, se as forças superiores, independente do nome que cada um dê, isso não é importante, porque eu entendo que o bem e a luz são uma coisa só. Se a luz, as frequências superiores, nos impulsionaram para que a gente abraçasse a vida virtual, para que a gente abraçasse a internet, para que a gente começasse a usar esta ferramenta, é claro que precisa ter equilíbrio, mas que a gente realmente mergulhasse nesse universo, por que Deus iria tirar de nós? Olha, eu vou jogar vocês, eu vou empurrar vocês na direção da vida virtual para que vocês aprendam a lidar com isso, para que facilite a vida de vocês, porque isso permitiu que pessoas mudassem de cidade, né? Para tudo, no planeta inteiro, tudo mudou. Quantas pessoas passaram a trabalhar de home office e isso permitiu que elas tivessem mais contato com seus filhos, com seus entes queridos, com seus familiares, ou que tivessem uma qualidade de vida melhor, fazer um exercício físico que antes não dava tempo. Isso desafogou os meios de transporte. Claro, foi uma coisa, teve de tudo, mas teve esse lado aconteceu. Então, eu acredito que se Deus Pai, Criador de tudo que existe, vamos chamar aqui de Deus, né? Nos impulsionou para que a gente começasse a aprender a viver numa frequência mais sutil, lidar com essa questão da internet de uma forma mais natural, deixou de ser um bicho-papão e passou a ser algo que faz parte da vida de todos nós. Eu sinceramente não acredito que ele vai arrancar isso da gente. Porque eu acho porque Deus é puro amor. Deus só nos ama. E Ele quer o nosso bem, e Ele quer o nosso crescimento, e Ele quer a nossa evolução. Então, realmente, eu não acredito que isso vai acontecer e não me preocupo. Porque, Dani, mas e se isso acontecer? Se isso acontecer, vai acontecer por 1 dia, 2 dias, 3 dias e depois a vida volta. Se é que vai acontecer. Porque, como eu estou dizendo, desde 1988 eu ouço isso. Mas porque é mentira? Não, não é mentira.
mas eu acredito que essa possibilidade sempre existiu, já era, os extraterrestres já falavam isso na década de 80, ou até muito antes que eu não saiba, eu passei a ter acesso a isso nessa idade, porque eu tive a oportunidade, a minha mãe tinha uma organizadora de congressos e ela organizou o Congresso Internacional de Ufologia de 1988 com a nata da ufologia mundial, de pesquisadores contatados. Foi um congresso maravilhoso que eu tive a oportunidade com 17 anos de participar de tudo. Então, foi quando eu entrei nesse mundo de cabeça. Então, eu acompanho isso há muito tempo. E isso já se falava naquela época. Ah, mas era mentira? Não. Mas eu acredito que o progresso da humanidade, o bem que nós praticamos, as mudanças que nós estamos fazendo em nós, pode trazer um desfecho diferente, como eu acredito que já está acontecendo. Tudo depende da gente. Ah, mas tem muitas coisas ruins e difíceis acontecendo no mundo. Tem, mas também tem muita coisa boa. E tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. É que as coisas boas não são tão divulgadas quanto as ruins. Então eu acredito que o bem que a gente vem fazendo, e que é o que eu vou falar agora, que é importante a gente continuar fazendo, é que vai fazer a diferença, porque se isso estivesse na nossa programação planetária, eu acredito perfeitamente que isso pode ser mudado. Porque existe a lei cósmica do livre-arbítrio, a lei da ação e reação. Toda ação gera uma reação. Simplificando, quem faz o bem colhe o bem, quem faz o mal colhe o mal. Ponto. Então, o bem que é praticado vai se reverter a nosso favor. Não que a gente faça o bem pensando no retorno, mas é a lei. E a lei foi o Criador. E o Criador age dentro das leis que ele criou. E essa é uma das leis, gente. Então, quem faz o bem só pode colher o bem. Tem muito bem acontecendo. Tem muito mais bem acontecendo, graças a Deus, mesmo que a gente não saiba, mesmo que nem tudo chegue para nós. Ou talvez a gente não esteja buscando tanto saber as coisas boas que estão acontecendo. Que aí isso é uma outra coisa que a gente tem que pensar. O que a gente atrai para a gente e onde a gente coloca a nossa atenção. Então, tendo dito isso, esse esclarecimento, que eu acho que é importante, de que eu acho que não vai acontecer o apagão, e se acontecer, existe uma possibilidade? Existe. Se acontecer, eu acredito que seja temporário e não definitivo. E eu não estou preocupada com isso. Sabe por quê? Porque o meu foco é no bem. E se eu acredito, e é assim que funciona, que as leis cósmicas são absolutas, porque o próprio Criador só age dentro das leis que ele criou, e a lei da ação e reação, de que quem faz o bem colhe o bem, então se a gente estiver ativo no bem, se a gente procurar o bem dentro da gente, que eu vou falar daqui a pouco, e praticar o bem, a gente só pode colher o bem. E se isso acontecer em algum momento, eu tenho certeza que todo mundo que estiver focado no bem, focado nas mudanças que eu vou falar aqui, vai estar tudo bem também. Em vez de a gente estar tão preocupado com que se a internet vai cair, se vai ter o tal do apagão, pensa no seu interior, na sua mudança, na sua transformação, porque ela é a chave para a travessia da nova terra. No livro Conexão Maia eu falo muito dessa travessia da nova terra. Essa travessia já está acontecendo. E então vai ser o ano de 2026, foi 2020, vai ser 2026. Gente, não vai ser 2026. Está sendo e não tem caminho de volta. Eu acredito que em 2026, a própria astrologia diz isso. Eu não sou astrólogo. Eu digo sempre isso, mas eu tenho a sabedoria de apreciar a astrologia, de acompanhar aqueles estudiosos que entendem de astrologia, um conhecimento que eu não tenho, que eu aprendi com o meu mentor atlântico, com Phineas, que chama Astrologia de Ciência Sagrada. E ele sempre disse para mim,
Observe e acompanhe a astrologia. Então eu tenho, com muita humildade e amor, eu acompanho o trabalho de alguns astrólogos, os quais eu respeito muito, não só do nosso país, mas internacionalmente, vejo todos eles falando a mesma coisa. E a astrologia é cirúrgica, é pontual, é o movimento dos astros e tem um efeito em nós. Então a gente não precisa ser astrólogo, a gente pode acompanhar quem entende, né? E ver que sim, em 2026, a astrologia tem dito que a gente tem grandes transformações. Só que é importante a gente entender, então eu vou passar pela transformação em 2026 e depois acabou. Não, não acabou. Porque a Terra está em plena transição planetária. O que é a transição planetária? É uma transição vibracional para todos nós. E 2026 pode ser um ponto super importante, como 2020 chacoalhou com todo mundo. Pode ser que 2026 tenha alguma coisa que seja nesse sentido, ou diferente que vai chacoalhar. Já está chacoalhando. Pode chacoalhar mais? Eu acredito que sim. Mas é um caminho sem volta. A gente precisa se adaptar à nova Terra. A gente precisa atualizar o nosso aplicativo interior para estar compatível com as vibrações da nova Terra. E isso não é um ano termina e volto a viver como antes. Isso é daqui em diante assim. Então, tendo dito isso, no meu livro Arturianos Ensinamentos para uma Nova Consciência, eu até coloquei aqui, os arturianos falam muito isso, eles dizem uma coisa interessante, isso está lá no livro, quem curte arturianos eu recomendo, leia meu livro, meu e-book, está lá na Amazon, está no Kindle Unlimited também para quem tem, e eles falam lá no livro, e eu coloco lá no livro isso que eles me ensinaram, inclusive tem as meditações arturianas aqui disponíveis no YouTube, que eu falo no livro, estão aqui para quem quiser praticar, que eu aprendi com eles dizem que a internet já é uma forma grosseira, é o início da gente aprender a lidar com o contato telepático, com a comunicação não física. Porque quando você abre um aplicativo e você faz uma chamada de vídeo com alguém, você faz um meeting, uma reunião, né? Que você faz uma videoconferência, você está ali com aquelas pessoas, mas você não está presencialmente. Então, nós estamos aprendendo a lidar com essa chamada realidade virtual. A realidade virtual nada mais é do que um treinamento para a quinta dimensão, para uma conexão fora do corpo. Eu, particularmente, vivo isso todos os dias, porque eu desdobro. E todo o meu trabalho é em cima do desdobramento. Mas eu sei que eu nasci com essa habilidade, é uma coisa que, por causa do meu trabalho, eu trabalho com isso. Então, é uma coisa muito natural para mim. Mas eu entendo que todo mundo vai chegar nisso, como tem muita gente já aprendendo. No meu curso de registros acásticos, as pessoas estão aprendendo a desdobrar. Aliás, em todos os meus cursos tem prática de desdobramento, praticamente. Mas, quer dizer, as pessoas já estão buscando isso, mas a internet não deixa de ser, como os arturianos explicaram, uma forma grosseira, um preparo para a gente aprender a entender que eu posso estar em conexão com alguém, interagir com alguém sem que eu tenha que tocar naquela pessoa ou estar presente. Por exemplo, o meu trabalho é todo online. Meu trabalho com os registros acásticos, a sintonização acástica é totalmente online. Eu não preciso estar com a pessoa presencialmente para acessar os registros dela. Porque nós somos muito mais que um corpo. Nós somos seres espirituais numa experiência material e não o inverso. Então nós estamos começando a ser treinados a viver de uma outra forma. Por isso que eu acredito que esse impulso para a internet que houve em 2020, ele foi importante porque ele fez com que muita gente, praticamente todo mundo, né, saísse desse mundo somente físico e mesmo que na marra teve que começar a aprender como é que faz isso. Então, por esse motivo, eu acredito que vai continuar a nossa vida, mas é importante
temos outros desafios junto com isso, como a gente agora está caindo num outro desequilíbrio, o desequilíbrio de não conseguir se desligar da vida virtual. O desequilíbrio que as pessoas estão com insônia, não conseguem dormir, estão com uma sobrecarga mental. Por quê? Porque tudo é preciso equilíbrio, tudo é um aprendizado. Então agora isso já faz parte da nossa vida e a gente precisa aprender a como aproveitar ao máximo a nossa vida virtual com equilíbrio, que é uma coisa que eu vou falar assim, aqui. Ainda no livro Conexão Maia, eu falo o Iaquino, que é o Maia do Espaço, meu mentor Maia do Espaço, que eu conto para vocês no livro, como eu encontrei com ele, como ele chegou na minha vida, eu sou muito grata, e é um contato que só me traz muita alegria, como eu sou grata a toda a Confederação Galáctica pelos contatos que eu tenho, pelo Alto Conselho de Sírios e por todos os mentores extraterrestres e que orbitam nesse planeta, que me amparam, sou muito grata por isso. E eles falam muito da grande transformação. O que é a grande transformação? É essa etapa da transição planetária que a gente está entrando, que eu acredito que tenha começado agora por volta, para ser mais específico, eu falei isso no meu último livro, em torno de maio desse ano. De 2024 para cá, depois de 2020, eu senti outro impulso vibratório. Como eu sou sensitiva, eu tenho uma sensibilidade muito exacerbada, isso é muito gritante para mim, tá? A gente tem vindo num crescente. Os nossos chakras estão se expandindo, todos nós estamos mais sensíveis e é importante dizer que essa mudança vibratória não é só para quem busca espiritualidade, não é só para quem tem conhecimento, para quem estuda. Essa mudança vibratória é para todos. Só que dependendo daquilo que a gente está buscando, a gente vai ter o retorno de acordo com o que a gente estiver sentindo. Porque todos nós estamos mais sensíveis e o que ficou muito claro para mim de maio de 2025, a gente está em outubro para cá, é que o véu entre as dimensões está mais fino, nós estamos plasmando com muito mais rapidez. E o que isso significa? Que aquilo que você sente, que você pensa, você está materializando muito rápido. Muito rápido. Então, qualquer coisinha, mesmo você que já está aqui na caminhada espiritual, trabalhador da luz, semente estelar, que está na sua busca, que está nas tuas práticas, observa se você der uma escorregada de frequência, que isso significa, se você se irritar com alguma coisa, se você tiver um pequeno aborrecimento, aquilo vira igual uma tempestade. E para a gente voltar para o nosso equilíbrio, muito trabalho. E realmente está assim. Então, qual é o caminho? Vigilância. Vamos nos manter o mais elevado possível, tá? Porque quanto mais elevada tiver a nossa frequência, melhor a gente vai estar conectado e vamos poder aproveitar todas as coisas boas que vêm com isso. Por quê? Porque a nossa terceira dimensão está se sutilizando, as pessoas tendo consciência disso ou não. Eu falo sobre isso em muitos vídeos meus aqui do canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma pesquisada aqui nos meus vídeos. Vocês vão achar muitos vídeos onde eu venho explicando esse passo a passo desde 2020. Então, o que é o importante agora para a gente ser prático, né? Porque agora a gente está em 2025 e as coisas estão acontecendo. Então, eu vou perguntar a vocês, pedir para vocês fazerem uma rápida reflexão e, de novo, a gente refletir sobre, olha como estão as coisas. E segundo o Iaquino, as informações que eu recebi, a grande transformação começou. O que é a grande transformação? A fase crítica da transição planetária. A separação do joio e do trigo, a grande faxina, o nome que você quiser dar, tá? Eu gosto de chamar de grande transformação, que é como eles falaram comigo e é o termo que eu gosto de me referir. Qual é a forma da gente passar melhor por ela? Porque, como eu disse, não é assim, tá tendo uma grande transformação, depois a coisa parou. Não, é um crescente. A Terra está caminhando para ser um planeta melhor, mais elevado, mais positivo, mais amor e menos dor, tá? Então, esse movimento não vai parar, somos nós que precisamos nos adaptar.
E qual é a formulazinha para a gente começar a colocar em prática para que a gente possa cada vez mais estar alinhado cosmicamente com as novas vibrações do planeta, com a espiritualidade superior, com nossa família cósmica, com os mentores extraterrestres, com a Confederação Galáctica, com todas as forças do bem. Porque o bem é uma coisa só. O que eu posso fazer? Até anotei aqui para não me perder. Primeiro, trabalhe a sua reavaliação dos seus valores. O mundo estará, tudo que está acontecendo no mundo e que acontecerá em 2026 em diante, será, mais uma vez a gente vai ser empurrado, eu diria quase que exprimido, para que a gente reavalie os nossos valores do que realmente é importante na vida. Vamos pegar 2020, que a gente já passou por essa época. Você não passou por isso? Eu me lembro que logo no início do isolamento de 2020, a gente tinha aquela coisa que você não sabia se a roupa podia ter, tinha problema da roupa, o vírus, não sei o que, estava na roupa, não estava na roupa. Então eu lembro que eu tinha uma roupa que usava sempre aquela mesma roupa para ir, eu só ia ao supermercado e à farmácia. Então, eu vestia aquela roupa de máscara com tudo, álcool, tudo aquilo que a gente viveu, ia para o mercado, quando chegava na porta de casa, tirava os sapatos, tirava aquela roupa, colocava para lavar, lavava as mãos, tomava um banho, né? A gente tinha que lavar até os alimentos, as coisas, tinha que lavar, tudo que era comprado no mercado de pacote, tinha que lavar aquilo tudo, e aquilo me fez refletir sobre uma coisa. E eu lembro que eu pensei assim, gente, eu estou aqui vivendo há meses com 2 roupas que eu deixava aquelas roupas só para ir na rua, porque eu tinha medo de misturar com as minhas roupas que estavam no armário. Então eu deixava aquelas roupas que eu tinha aqui na rua separado, o sapato separado, era o mesmo sapato sempre, e tinham 2 roupas que eu separava, elas estavam sempre lavando e quando eu tinha que ir, eu fazia isso. E aí aquilo não tem como você não pensar assim, meu Deus, quantas vezes, ainda mais a gente mulher fala muito isso, né? Não tenho nada para vestir, tá aquele armário cheio de roupa, ai meu Deus, não tenho nada para vestir, tudo igual. E eu falei, essas 2 roupas estão servindo para mim para tudo. Esse sapato está sendo útil, para que tanto sapato? Então quer dizer, se vocês pensarem nos desdobramentos que o isolamento que começou em 2020 trouxe para todos nós, né? No que é realmente importante. Se a gente está com a nossa família, com aquela pessoa que compartilhou com a gente o isolamento, ou a pessoa da sua família que você se reaproximou pelas conversas virtuais, que aquela pessoa, aquele parente, aquele irmão, o pai, a mãe, o primo, que você não tinha muito contato e que passaram a se reconectar. A nossa humildade de se submeter às regras do isolamento, de pensar no próximo, porque não era para pensar só na gente, para pensar no outro, né? Então isso gerou uma reavaliação de valores para quem soube aproveitar. Para mim, eu pessoalmente, Dani, tudo que eu passei em 2020, eu procurei aproveitar e ainda aproveito. E coisas que eu faço hoje, quando eu olho para trás, eu vejo quanto eu mudei. E continuo mudando, porque eu sei que não é assim, acabou a pandemia, tem vacina, toma vacina, então agora eu posso fazer tudo. Não. Essas mudanças são para nos preparar para a gente continuar mudando. Tem mais coisas que a gente pode reavaliar agora. Então, reavaliação de valores é um ponto, né? O que é importante na vida, se eu estou onde eu quero, se eu quero mudar de trabalho, o que eu vou fazer, o que é importante, né? Os nossos entes queridos. Quantas pessoas não perderam entes queridos nesse período? Muitas pessoas, gente. Muitas pessoas. E de uma forma muito triste,
Então isso não chacoalha da gente rever o que é importante na vida, o que realmente importa, né? A outra coisa que esse movimento da travessia para essa nova vibração da Terra, que é isso tudo que eu estou falando, são coisas que não é só o que a gente passou, não, o que a gente tem que trabalhar hoje. Então, repetindo, começa a trabalhar na reavaliação de valores, no que realmente é importante, no que é importante para você. Segundo ponto, mudança de hábitos. Estaremos sendo exprimidos para mudarmos os nossos hábitos. Reveja o que é lazer, porque o lazer de antes não cabe mais hoje. Porque as dimensões estão, o véu entre as dimensões está mais fino. Então, às vezes, aquele hábito, aquele lugar que você frequentava, a vida noturna que você tinha, os lugares que você ia passear, o que você estava acostumado a consumir, né? Bebida alcoólica ou comer muita carne, o que antes dava para fazer e estava tudo bem, agora não está mais. Ah, mas por quê? Porque não pode? Não, porque o seu corpo vai gritar. Você vai sentir, poxa vida, eu saí, fui para aquele lugar que eu acostumada a frequentar. Nossa, eu voltei arrasada, exausta, cansada. Fiquei 2 dias, peguei gripe, não consigo me levantar. Isso as energias estão falando o seguinte: se você já está buscando uma frequência melhor, o seu corpo está correspondendo à nova vibração que você está buscando. Então o corpo rejeita. O corpo rejeita o alimento, que não serve mais, o corpo rejeita a bebida, que não serve mais, e a sua vibração vai rejeitar o ambiente, que também não serve mais. Isso está até acontecendo com as nossas amizades. Pensem nisso, me escrevam aqui nos comentários se isso não está acontecendo com vocês. Às vezes você tem aquela pessoa super querida, sua amiga de muitos anos, seu amigo, seu colega, que você tem um carinho enorme, mas que você não vibra mais na mesma frequência e simplesmente vocês se afastam. Não porque teve nenhuma briga, porque não existe mais afinidade. Em contrapartida, você está descobrindo outras pessoas, outras amizades virtuais, você está fazendo outras amizades de pessoas que estão na mesma faixa vibratória que você, buscando a mesma coisa que você. E vamos deixar claro aqui uma coisa, não estamos falando de perfeição. Perfeição não existe no nosso mundo. A perfeição está muito, 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 muito longe. Estamos falando de buscadores, de pessoas que estão se esforçando, espíritos imortais, numa experiência material, que estão buscando a sua autotransformação para se melhorar. Então é disso que a gente está falando. E naturalmente, o meu sinal de Wi-Fi mudou, eu vou encontrar outras pessoas encarnadas, desencarnadas, extraterrestres, família cósmica, mentores que estão afinados com a minha busca atual. E tem coisas maravilhosas acontecendo nesse período para quem está vibrando nisso. Então, continuando. Mudança de hábitos. E um ponto muito importante dessa mudança de hábitos, que é essencial para se adaptar a essa nova terra, a esse novo mundo mais virtual, menos presencial, e com todas as mudanças vibratórias que estão acontecendo. Isso, gente, eu vou dizer para vocês, é essencial. Busque momentos de interação com a natureza. Precisamos estar em contato com a natureza. Seja, no mínimo, ao meu entender, no mínimo 2 vezes na semana. É igual comer, beber água, tomar banho, escovar o dente, tem que fazer parte da vida, tá? E quando vocês tiverem o contato de vocês com a natureza, tire os seus sapatos.
pelo menos por um tempo. Não adianta você ir toda equipada, toda fechada na natureza. Já vai ser alguma coisa se você estiver ao ar livre, mas não vai ser a mesma coisa se você não tirar os sapatos, pelo menos. Por quê? Nós estamos num corpo biológico, é o nosso avatar, né? Nós somos um ser de luz que estamos num corpo biológico. Esse corpo biológico troca energia com este planeta. Existe uma grade planetária e a energia é trocada com a grade o tempo todo. Então, quando você vai para a natureza, que você tira os sapatos e você pisa na terra, na areia, na água, no mar, nas pedras, aonde for, você está trocando energia com a natureza e você está descarregando todos os excessos e está recebendo uma energia curativa que vai te trazer saúde, no mínimo. Saúde física, saúde emocional, saúde mental e saúde espiritual. Então, contato com a natureza é essencial para caminhar e ter uma vida virtual ativa como todos temos. O que está acontecendo com as pessoas? As pessoas estão vivendo demais a vida virtual, elas não estão tendo esse momento de troca com a natureza, então elas estão começando a entrar em colapso. Não conseguem dormir, não conseguem desligar, e por aí vai os sintomas, aí é depressão, é ansiedade, é tudo aquilo que a gente já conhece. Eu não sou médica, não estou falando aqui como médica, estou falando como uma pessoa que pelo lado espiritual, pelo conhecimento que eu tive oportunidade de ter, que eu considero a minha missão, que é trabalhar, que eu sou apaixonada pela alma humana e me considero um canal das forças do bem. Então, com a minha humilde observação, dentro das minhas possibilidades, eu compartilho com vocês aquilo que é a minha visão. Vocês podem discordar, mas eu estou aqui compartilhando aquilo que funciona para mim, que eu vejo o resultado e que eu recebo das informações das frequências superiores, que eu tenho a bênção de estar em contato. E eu estou em contato porque eu sei porque eu me esforço, não porque eu sou diferente de ninguém. Porque qualquer pessoa vai poder ter o mesmo tipo de contato que eu tenho. É só a gente priorizar. Esse contato com a natureza é essencial. Por quê? Porque e de preferência, quando você tiver esse contato com a natureza, larga o celular. Deixa ele em casa. Se não der para deixar ele em casa, desliga ele um pouquinho. Fica em contato com a natureza. É um parque, é uma praça, é uma floresta, você vai para o mato, você tem uma cachoeira, você tem um sítio, uma fazenda, você tem um lugar que você possa ir, ou como a gente chama carinhosamente, tem uma roça que você possa andar, ou você tem a praia, ou você mora numa cidade grande, sempre tem um parque, uma praça, uma praia, até uma cachoeira que você pode ir até lá. Vá 1, 2 vezes na semana, no mínimo. O ideal seria um pouquinho todo dia, mas eu sei que às vezes isso não é possível. Mas a gente tem perfeitamente como se organizar. Nossa, Dani, eu trabalho muito cedo, eu cuido da família de manhã cedo até de noite. Tudo bem, vai no seu fim de semana, mas vai os 2 dias e na hora que for, larga o celular. Por 20, meia hora, desliga, deixa dentro da bolsa desligado, tira o seu sapato, pisa na terra, faz um piquenique com a família, ou leva um lanchinho, leva uma garrafinha de água, leva um livro para ler e se dê de presente aquele momento. Olha para a natureza, olha para as árvores, olha para os pássaros, interage. Porque esse momento na natureza é que vai aliviar a sua mente sobrecarregada, que vai te trazer, ela vai te reequilibrar para que você possa passar a semana inteira na tela do computador e do celular. Se você ficar tela do computador e celular de domingo a domingo, não vai aguentar. E vai acontecer o que a gente está vendo por aí. E não é pouca coisa. Outra coisa importante, são os pontos importantes para a gente se adaptar com as novas frequências. Viver
despertar a sua espiritualidade ou se desenvolver. O que isso significa? Eu não entendo nada disso. Então começa a buscar. Busca aquilo que te toca, aquilo que fala para o seu coração. Se você curte um centro espírita, busca a casa espírita. Se você é católico, vai para a igreja. Se você é evangélico, vai para a sua igreja também, né? Se você, mas eu não curto nada disso, eu tenho uma simpatia com o budismo, busca um templo budista, vai ler, vai estudar, vai fazer um curso. Não importa, é hinduísta, busca o templo, não importa. Busque dentro daquilo que o seu coração pede, dentro daquele universo que te toca o coração, busque a sua espiritualidade, estude. Eu gosto de coisas holísticas, eu tenho afinidade com Atlântida, com Lemúria, com extraterrestre, maravilha, vai estudar, mas paralelo a isso, busca um suporte espiritual. Busca um suporte espiritual, um grupo onde você possa ter uma ajuda. Porque a jornada é individual, mas a caminhada é coletiva. Ninguém tem como caminhar sozinho no estágio de mundo da evolução que nós nos encontramos. Nós não temos amadurecimento espiritual e evolução moral suficiente para caminhar sozinho e ser bem-sucedido. Nós todos precisamos uns dos outros. Então vai despertar a sua espiritualidade, busca uma prática religiosa, né? Que vai te conectar ao Criador de alguma forma, que você vai poder dividir esse momento com outras pessoas e que vai estar sob os cuidados de uma egrégora. Paralelamente, estuda, lê, faz curso, medita, yoga, acessa os registros acásticos, tarô, astrologia, reiki. Nossa, tem tanta coisa bacana, xamanismo, música, canto, cada um vai buscar o seu caminho. Mas a espiritualidade é a nossa coluna vertebral. A nossa vida espiritual é a nossa coluna vertebral. Se você estiver alinhado com o cosmos, se você estiver alinhado com a sua espiritualidade, você estará mais próximo do seu propósito divino, como nós lemurianos que vivemos na Lemúria chamamos isso. Propósito divino, seria missão de vida. Você estará alinhado com o seu propósito divino. E quanto mais alinhado a gente estiver com o propósito divino, mais feliz a gente está, mais em paz e melhor a gente vai lidar com o que quer que esteja pela frente que a gente tenha que enfrentar. E lembrem do que eu estou falando. Tem uma parte que é nossa individual, que é o nosso estudo, a nossa leitura, a nossa busca, a nossa meditação diária, o relaxamento, o desdobramento, o acesso aos registros, os cristais. Nossa, tem tanta ferramenta bacana. Paralelo a isso, busque um grupo religioso que possa te dar suporte, que você possa ter uma troca. Porque tem momentos que a gente ajuda e tem momentos que a gente é ajudado. Todos nós precisamos de tudo, além da parte que a gente vai olhar para dentro da gente e buscar o Deus que vive dentro de nós, que é essa parte que eu adoro fazer isso quando eu vou na natureza, que eu me sento, fecho os olhos, tiro os sapatos e às vezes fico lá, sinto a natureza e busco o vazio interior, que é maravilhoso. Dentro ainda dessa parte, tudo isso é importante para a gente lidar bem. Estou pegando aqui minha colinha. Para a gente lidar bem nessa travessia para esse novo mundo, para a gente passar por ela da melhor forma possível. E o último ponto, mas não menos importante, busque uma ação no bem. Ajude ao seu próximo. Essa mensagem não é minha. Essa mensagem é muito antiga. E nos é dita em todas as escrituras sagradas do nosso planeta e do universo. Busque uma ação no bem. No meio desse turbilhão de transição planetária, do turbilhão que é a grande transformação, saia um pouco de você mesmo e faça algo por outra pessoa que não seja você.
E aí você pode buscar onde que eu posso fazer. A gente sempre pode fazer alguma coisa. Mas às vezes você pode dizer assim para mim, mas Dani, eu trabalho o dia inteiro, eu tenho filho pequeno, eu tenho animal de estimação, eu tenho pai idoso, mãe idosa, eu tenho pessoas que eu cuido, eu não tenho como largar e fazer alguma coisa perfeitamente, mas às vezes você pode dar uma ajuda financeira. Você pode buscar uma instituição de caridade, um grupo, um projeto bacana que faz o bem ao próximo. Poxa, eu não tenho condição de ir presencialmente, mas eu posso contribuir. O outro pode ser diferente. Poxa vida, eu não tenho condições de contribuir financeiramente. Eu realmente não tenho, mas eu tenho tempo. Eu posso me doar uma vez por semana. Eu vou lá para aquela ação, eu vou para aquele grupo, eu vou para aquela casa espírita, eu vou para aquela igreja, eu vou, sei lá, eu faço bem, tricô, crochê, eu vou fazer roupinha, vou doar para os bebês que vão nascer, para enxoval, eu sei costurar, eu posso fazer lençol, eu posso fazer roupa para doar para famílias que não têm. Gente, é uma infinidade, eu amo os animais, eu posso fazer alguma coisa pelos animais. Vocês sabem que eu não sei se vocês já viram, eu acompanho no Instagram uma página de um rapaz. Isso é que a gente vê os exemplos do bem que a gente pode fazer, que são infinitos. Esse rapaz faz uma coisa muito bacana. Eu não sei agora de cabeça o nome dele, mas se vocês verem no Instagram, vocês vão lembrar de mim. Ele vai para um abrigo de animais, é lá nos Estados Unidos que isso acontece. Ele vai para um abrigo de animais, aí ele pega um cachorrinho que está lá no abrigo, né? Que está em busca, espera de uma adoção. Ele põe esse cachorrinho numa mochila de cachorro, que ele põe nas costas, e ele diz assim, eu vou proporcionar a esse cachorrinho de hoje o melhor dia da vida dele. E aí ele sai com o cachorrinho nas costas, ele vai de metrô, ele vai até o parque, ele compra um sorvete, dá para o cachorrinho tomar, aí ele leva o cachorrinho para uma loja pet e deixa ele escolher um brinquedinho, e solta ele no parque, brinca com ele, e ele vai filmando tudo isso que ele faz ao longo do dia. E no final do dia, ele volta com o cachorrinho e devolve o cachorrinho para o abrigo. E ele coloca lá no Instagram, o cachorro é esse aqui, o abrigo é esse aqui. Gente, todos os cachorros que ele leva para passear recebem uma infinidade de propostas de adoção. E aí ele coloca, cachorrinho tal foi adotado por essa família. Olha que coisa bacana. Olha que coisa bacana. Ele é um exemplo disso. Um outro exemplo que eu também vi no Instagram, por isso que eu estou dizendo, tem muita coisa boa acontecendo que às vezes a gente não sabe. Que eu também achei maravilhoso, vocês podem buscar também lá nos Estados Unidos, um rapaz, dono de uma deli, né, de uma loja de conveniência, lá de Nova York, e ele faz uma coisa super legal. Ele faz o seguinte, uma vez por ano, pelo que eu entendi, é uma vez por ano, as crianças que vão lá apresentam o seu boletim escolar do ano inteiro. Quem tirou nota entre 7, 8, 9, 10, equivalente a isso, apresenta para ele o boletim, ele fala, tá, sua média do ano ficou acho que é de 7 para cima, o equivalente para nós que seria de 7 para cima. As crianças que tiveram uma nota equivalente de 7 a 10 do ano inteiro, é uma vez ao ano, podem, dentro da loja dele, pegar o que quiser. Aí elas pegam bebida, pega sorvete, pega biscoito, pega bala, pega chiclete, aí vai pondo no balcão, ele dá uma sacolinha para elas, elas enchem a sacolinha. Vocês têm que ver a alegria das crianças apresentando o boletim. E as crianças que ficam com média anual entre 9 e 10, crianças e adolescentes, tá? Que ficam com média 9 a 10 ou 10, além disso, ganha $100 e uma camisa lá, acho que de um time, uma camisa lá super bacana, e podem escolher o que quiser na loja. Gente, e ele filma cada vez que a criança chega com o seu boletim. Vocês têm que ver os olhinhos brilhando.
a alegria de chegar lá porque teve o ano inteiro com boas notas. Olha que bacana. Aí eu vi lá no Instagram que ele fez um fundo onde as pessoas podem contribuir financeiramente para esse fundo, que eu acredito que com esse dinheiro ele faz essas compras todas que ele doa no fim do ano e o dinheiro que ele dá para os melhores alunos. Olha que bacana! Então eu estou falando para vocês coisas que eu vejo no Instagram, porque é isso que eu vejo. E toda vez que eu vejo eu choro, eu me emociono. Ele teve essa ideia, ele criou isso, ele está estimulando as crianças a tirarem boas notas, porque é a média anual. Então ele mostra o boletim no vídeo, podem buscar isso no Instagram. O rapaz que passeia com o cachorrinho do abrigo, dá o cachorrinho aquele dia de passeio maravilhoso e mostra ele para o mundo. E ele recebe uma chuva de pessoas querendo adotá-lo. E ele não pega filhote, não. Ele pega cachorro já adulto, mais velho, velhinho, de todos os tipos. Gente, isso é ação no bem. Aí você fala, Dani, mas eu não tenho como fazer isso. Mas o Deus que existe dentro de você, o Criador, vai te inspirar no que você pode fazer. Você pode ser um voluntário de um abrigo, você pode ser o voluntário da igreja que você frequenta, da casa espírita que você frequenta. Você pode ser voluntário de um projeto que não tem vínculo religioso, mas com um projeto social bacana. Gente, a gente sempre pode fazer alguma coisa. Ou você, poxa, não tenho tempo para fazer isso, mas de repente você tem condições de ajudar e doar. Por exemplo, esse fundo que esse rapaz fez, as pessoas que estão em outros estados, em outras cidades que contribuem, estão contribuindo para o trabalho que ele está sendo um instrumento para fazer. Então a gente sempre pode fazer alguma coisa, mas se você disser, eu não tenho tempo, eu não tenho como, eu não tenho condição financeira, eu não tenho realmente como fazer nada disso, não tem problema, você pode dar a sua contribuição mais preciosa, você pode dar a sua energia e o seu amor. Reze, faça uma oração, faça uma prece e peça pelo planeta e por todas as suas criaturas. Se você é reikiano, nível 2 em diante, aplique o reiki na sua caixinha. Coloque tudo que você está vendo no mundo e das pessoas ao redor no seu caderno e aplique reiki. Gente, todos nós podemos ajudar de alguma forma. E eu digo que é o foco no bem. Qual é o seu foco no bem? Se você não tem um, descubra, comece agora, porque esse foco no bem vai te sustentar enquanto passar a tempestade. Sabe por quê? Porque a gente não tem tempo de ficar com medo, porque tem alguém que está precisando da gente. Está chegando o calor, leve uma garrafa de água para a pessoa que está na rua, em situação de rua. Leve um pouco, se você tem bicho de estimação, põe um pouquinho de ração no saquinho. Leve um potinho de plástico e distribua. Eu e o Cris, meu marido, nós fazemos isso toda semana. A gente tem uma ação pessoal nossa e também fazemos parte de uma outra ação coletiva, mas tem uma ação nossa que a gente leva toda semana água, item de higiene pessoal, um pão com manteiga, um pedacinho de bolo, e que a gente sai 7 horas da manhã, antes do dia começar, e a gente vai distribuindo na rua. E sabe uma coisa que eu faço? Assim, que você vai tendo ideias. Como eu cozinho, né? E nós somos veganos imperfeitos, então eu compro muito legume, muita verdura, mas eu já compro o legume e a verdura, sabe aquele que já vem cortadinho? Que vem tudo cortadinho, higienizado, descascado e vem num potinho de plástico, né? Normalmente eu compro um que vem num potinho retangular. Sabe o que eu faço? Eu tiro o meu legume e a minha verdura, que eu vou cozinhar dali, eu recorto a tampa, fica tipo uma tigelinha de plástico. Eu lavo essa tigelinha e eu levo comigo para a rua, e quando tem uma pessoa, e quando eu vou distribuir o lanche para uma pessoa em situação de rua, em que eu entrego para ela uma garrafa d'água, se ela tem um animalzinho de estimação, eu ponho a água no potinho para o bichinho poder beber água também.
Então, os potinhos daqui de casa, todos têm destino certo. Eu já tenho até uma tesoura na cozinha para cortar e fazer a tigelinha. São coisas simples. E as garrafas de água que eu levo, do mate, do ice tea, das coisas que a gente toma, eu lavo, do refrigerante, lavo, higienizo, encho de água e levo toda semana. Eu estou falando isso, gente, só para dar um exemplo, porque a gente sempre pode fazer alguma coisa. Encho de água filtrada aqui de casa e quando está calor, ponho tudo na geladeira para levar a pessoa que está na rua ter a oportunidade de beber uma água gelada. Gente, eu fico tão feliz, isso me dá tanta alegria. Sabe por quê? Não que não tenha problema, não que a gente não tenha problema, que a gente não tenha nossos desafios pessoais, mas uma vez por semana você sai do seu mundo, dos seus problemas, das suas lutas e você vai estender a mão a alguém. E quando você fizer isso, quando você volta para a sua vida, tudo aquilo que parecia enorme fica menor. Então, a ação no bem é essencial. O que vai vir para 2026? Nós não sabemos. O que virá depois de 2026? Nós não sabemos. Mas a gente sabe que se a gente estiver trabalhando nessas transformações, auto-reavaliação, mudança de hábitos, despertar e desenvolvimento espiritual, trabalho no bem, contato com a natureza, a gente vai passar por isso de uma forma muito melhor e sendo útil ao Criador. Porque nós seremos um instrumento dele. Porque Deus age através de cada um de nós. E outra coisa importante, não se preocupe com a quantidade. Ah, mas eu não tenho como levar para 50 pessoas. Se você der um copo de água a alguém, se você der um pouquinho de água para um animal, como aquele rapaz que pega um cachorrinho por vez, põe na mochilinha dele e dá aquele dia de passeio. E provavelmente ele faz aquilo no dia de folga dele. Do que a gente sair dessa vibração velha, ai, que eu quero descansar. Gente, descanso não representa paz interior. Quem precisa de descanso é o corpo físico. E o corpo físico, com algumas horas de sono, ele já está descansado. Porque quanto mais evoluído é o espírito, mais a gente trabalha, mais os espíritos trabalham. Ou você acha que até os extraterrestres da Confederação Galáctica, que o planeta deles, a estrela deles, já está a 1000 anos-luz na nossa frente de evolução, eles estão lá curtindo ou eles estão aqui para nos ajudar? Por que os nossos irmãos arcturianos estão aqui, sirianos, os mais do espaço, os pleiadianos, os andromedanos e tantos outros? Os nossos mentores, espíritos que orbitam aqui, que podiam muitas vezes já estar em outros planetas muito mais elevados, continuam aqui para nos ajudar. Sabe por quê? Porque a gente só encontra paz no trabalho. No trabalho do bem. Porque o trabalho do bem traz a paz. E se você abraçar isso e buscar alguma coisa e começar a fazer, você vai dormir melhor, ser mais feliz e você vai mudar a sua vida de uma forma que você jamais imaginou e vai abrir muitas portas de coisas maravilhosas que a nova Terra tem para te oferecer. Então essa era a conversa de hoje, já até extrapolei o tempo que eu queria falar, mas eu acho que foi importante. Gratidão pela presença de vocês, gratidão por você estar aqui ouvindo, que você está aqui ouvindo é porque tinha alguma coisa que vai tocar o seu coração que era importante para você. Vamos juntos, sigamos juntos para a nova Terra, vamos trabalhar as nossas transformações e juntos estamos construindo um planeta mais sutil, menos denso e vamos parar de pensar nos medos e nas inseguranças, né, em coisas de apagão que vai acontecer. Isso não é importante. Lembra, é uma lei universal, uma lei cósmica. Quem faz o bem, colhe o bem. Viva, se esforce pela sua própria transformação. Viva o bem, pratique o bem e o que quer que aconteça, você vai estar protegido no lugar certo. Paz e bem. Até a próxima.